vamos então à segunda parte aqui desse capítulo. Nós estávamos aqui vendo inteligência e instinto, né? Então nós vemos aqui a pergunta do Kardec. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não, pois as plantas vivem e não pensam. Elas têm apenas a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. Então, um corpo, ele pode viver sem inteligência. Nós temos ali, como ele coloca aqui, que são independentes, porque nós podemos ver as plantas vivem e elas não têm inteligência, elas têm o instinto, né? Elas têm a busca, né, da sobrevivência. E nós temos também a inteligência só pode se manifestar através dos órgãos materiais. Quer dizer, um corpo pode viver sem a inteligência e a inteligência se manifesta através de um corpo material, mais ou menos de acordo com este corpo. Quando ele diz aqui, é preciso a união com o espírito para tornar inteligente a matéria animalizada. Então, o corpo precisa da união com o espírito para que este corpo seja inteligente e manifeste esta inteligência dependendo das possibilidades dessa matéria. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode ter um espírito, o espírito é inteligente, o espírito tem as condições dele de se manifestar, mas ele está tolhido porque ele está numa matéria deficiente, por necessidade de aprendizado, pela lei de causa e efeito, seja o que for, por decisões pré-estabelecidas no plano espiritual, ele está num corpo que ele não pode se manifestar na sua totalidade, pela idiotia, pela deficiência do corpo, ou pela deficiência física, ou pela deficiência mental. Aquele espírito se manifesta de uma forma deficiente, mas a deficiência do corpo não é do espírito. Isso nós precisamos entender. Então, o que ele coloca aqui, é preciso a união com o espírito para tornar inteligente a matéria animalizada. A inteligência é uma faculdade, aqui é o Kardec falando, né? A inteligência é uma faculdade especial própria de certas classes de seres orgânicos e que, com o pensamento, dá a vontade de agir. Então, o que ele está colocando aqui? A inteligência com consciência é um atributo do espírito, porque você tem a inteligência sem consciência, porque o animal é inteligente, mas ele não é consciente, porque ele tem o seu pensamento fragmentado. O ser humano tem um pensamento contínuo. O ser humano olha no espelho e sabe que é ele. O animal se olha no espelho e não sabe que é ele. Ele sabe que tem um outro animal ali. O animal reage digamos assim, ideias, conceitos pré-estabelecidos. Vamos ver lá a experiência de Pavlov, que é uma forma de reflexo, né? O animal é o reflexo condicionado. Ele é condicionado a reagir a uma determinada palavra ou a um determinado barulho, ao sino, no caso lá da experiência de Pavlov. Mas isso são reflexos, né, esse condicionamento é feito no instinto. E o que é o instinto? O instinto é quando nós passamos várias vezes pela mesma colocação e ela fica marcada em nós. No livro Pensamento e Vida, o Emmanuel vai dizer que o instinto o reflexo, aliás, é uma esteira de hábitos, né? É uma esteira sempre repetindo aquele mesmo hábito, acaba
originando em nós o reflexo, o condicionamento. Por isso, quando a gente fala que nós somos adestráveis, que nós somos perfectíveis através da vontade, do esforço e da repetição. Por isso, vigiai e orai. Porque quando eu vigio, eu me condiciono a fazer uma modificação. Vamos ver se eu consigo me explicar. O ódio é instintivo, porque em várias e várias encarnações que eu senti raiva e senti ódio, ele está lá numa determinada situação que me incomoda, eu sinto raiva, eu sinto ódio, isso vem por instinto. Mas se eu estou no meu vigiar e orar, hora que vem a raiva, eu falo, não, eu não quero esse sentimento. Eu vou entrar em oração, eu vou procurar modificar o pensamento, o sentimento, procurar perdoar, vou procurar modificar a raiva. Isso pode levar, dependendo do meu estado, dependendo do grau de evolução que eu estou, pode levar horas, pode levar dias, pode levar anos, pode levar séculos. Depende de cada um. Mas a vontade de querer se modificar vai criando o hábito. Então hoje eu consigo dominar o sentimento. Eu consigo fazer com que aquele ódio não se manifeste e fique uma mágoa. Na minha próxima encarnação, eu já de tanto manipular as minhas emoções através do orar e vigiar, eu já não sinto ódio. Eu vou ficar magoada, ou eu vou ficar com raiva, mas aquilo vai passar mais rápido e vou começar a trabalhar a mágoa. Dali talvez 1 ou 2 encarnações, nem mágoa eu sinta. Então eu já dominei através da repetição do hábito, é o reflexo. O meu instinto, o meu reflexo já vai ser aquilo que eu repeti por várias e várias vezes. E eu só repito através da vontade de me modificar. Por isso, vigiai e orai. A vigilância na minha mente, ela vai me dar resultados nesta encarnação? Vai. Mas ao longo do tempo é que esse vigiar e orar vai mostrar os seus resultados, porque Deus ensina com o tempo, não com a violência. Outra colocação de Emmanuel. Deus ensina através do tempo. Nós aprendemos através do tempo, através da repetição. Por isso que nós dizemos, nós somos adestráveis como qualquer animal. Nós somos adestráveis, basta a gente querer modificar hábitos. Quem já modificou hábitos sabe disso, né? Eu muito nova parei de comer carne, com 12 anos. Lá se vão quase 60 anos. E isso vai se modificando e se modificando. É um hábito que é muito natural, é muito natural hoje na idade que eu estou, e talvez mais natural ainda na minha próxima encarnação. Da mesma forma que eu venho trabalhando comigo a vaidade, o orgulho, e tô rastejando ainda, tô ali no começo do trabalho. Talvez daqui 2, 3, 4 encarnações, o meu reflexo, o meu condicionamento já não apareça mais o orgulho, já não apareça mais a vaidade, eu já vou poder trabalhar mais o egoísmo, vou poder trabalhar mais a intolerância, a impaciência. Nós vamos caminhando aos poucos e nós vamos nos modificando, e aí essas modificações vão criando os hábitos vão criando os reflexos, e os reflexos nós vamos trazendo no nosso inconsciente através das nossas encarnações. Então aquilo que eu já consegui dominar numa encarnação passada, fica muito fácil nessa. Então é muito provável que numa encarnação passada eu já tenha sido vegetariana. Por isso que a hora que eu comecei a ter consciência,
com 10, 11, 12 anos, eu já tendo uma consciência do animal, da vida do animal, do direito dele à vida, eu não quis mais comer carne. Como hoje a gente vê muito mais as crianças, já até mais novas do que isso, não querendo. Por quê? Porque já trazem isso de encarnações passadas. São condicionamentos que já vêm e que elas já não aceitam modificar um hábito já adquirido, um condicionamento, um reflexo já adquirido de não realizar determinadas coisas que prejudicam o desenvolvimento, que prejudicam o aprendizado nesta encarnação. Não é apologia ao vegetarianismo, mas ninguém precisa comer carne todos os dias. Nós temos que fazer uma análise, principalmente energeticamente, o quanto as energias, os miasmas, o sofrimento do animal se reflete em nós quando nós ingerimos este animal. Da mesma forma que as energias salutares da terra, da água, do solo, do sol se manifestam quando nós nos alimentamos de frutas, de verduras e de legumes. É uma questão de análise e é uma questão da gente ir se modificando, porque o planeta de regeneração, que é a transição que nós estamos passando, não vai ser vegetariano, ele vai ser vegano. Aí é um passo à frente, que eu ainda não consegui tirar o queijo e o ovo. O leite eu consegui, mas o queijo e o ovo ainda não. É um processo, não pode ser uma violência, tem que ser um processo. E esse processo precisa ser natural para ele ter continuidade, não só nessa encarnação, como nas próximas. É um aprendizado e é uma modificação que se faz lenta e continuamente através do tempo. Porque é o tempo que nos ensina. Vamos continuar aqui. A inteligência é uma faculdade especial própria de certas classes de seres orgânicos e que com o pensamento dá a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover suas necessidades. Então, o que ele está dizendo aqui? A inteligência consciente é um atributo do espírito. Então, ela é própria de certas classes de seres orgânicos, como nós, que com o pensamento, e principalmente com o pensamento contínuo, porque com o pensamento o animal já consegue modificar e ser adestrado. Mas nós, com o pensamento contínuo, vamos ter o livre-arbítrio e vamos ter a vontade de agir, a vontade de se modificar. É o que ele diz aqui, dá a vontade de agir, dá a consciência da sua existência e da sua individualidade. Porque o animal não tem essa consciência de individualidade, ele é grupo, ele faz parte do grupo e ele age ali pelo instinto e pelo grupo. O ser humano age pelo instinto, mas ele já tem a consciência da individualidade. E ele vai modificando o seu instinto, modificando os seus hábitos, modificando os seus reflexos. Então, quanto mais sublimar os seus sentimentos, as suas emoções, quanto mais ele se aprimorar, mais sutil, mais elevado será os seus reflexos e mais elevado será o seu instinto. Nós vamos ter sempre instinto? Teremos. Só que no homem que ainda está preso aos instintos da vida passada, ou seja, do instinto de vida como animal, esses instintos são primitivos, estão dentro da animalidade ainda. Conforme o homem vai se sublimando, vai se elevando, se purificando, se transformando pela sua vontade. A vontade é a força motriz que faz o homem ir para frente. Então, a hora que conforme ele se modifica pela sua vontade, ele se modifica naquela encarnação
ele vai modificando os seus hábitos, os seus reflexos, automaticamente o seu inconsciente, e aí o seu instinto, o seu reflexo condicionado de vidas, de vontades, de estudos que já recebeu e já adquiriu por estudo, por vontade em outras vidas, vão se manifestando na vida presente. E se a gente consegue se modificar nessa, a gente vai manifestar isso na futura e assim por diante. Aí nós vamos numa linha crescente. Dizem que o Einstein colocava que o homem que chega num ponto nunca mais volta a ficar no ponto anterior. Ou seja, conhecimento adquirido de verdade, ele é apreendido. Não é só aprendido intelectualmente, ele é apreendido, ele é guardado interiormente em nós. E nós levamos isso conosco pela eternidade, porque somos imortais. Não voltamos ao ponto. É assim, a gente reencarna, começa tudo de novo, aprender o A, o E, o I, aprender notas musicais, aprender um idioma. Agora, tem espíritos que têm um aprendizado já tão forte, já tão arraigado neles, é um aprendizado que vem de várias e várias e várias encarnações com dedicação, com amor. Então é aquele espírito que se dedicou à música, ele reencarna e logo que ele começa a tomar consciência e domínio do corpo, ele já começa a tocar um instrumento, ele já começa a compor, ou ele já começa a cantar. Por quê? Porque aquilo está adquirido, apreendido nele, como espírito. Aquilo não pode ser apagado, porque aquilo é um aprendizado que faz parte dele, por conquista e mérito próprio. Então, ele já manifesta isso na eternidade, porque aquilo já está construído nele. Isso acontece para a música, para a arte, para a medicina, para línguas, para letras, para tudo que é aquilo que o ser humano se dedica em aprender, se dedica com amor, se dedica de verdade. Ele aprende e apreende. Quando é apreendido, acabou, é nosso, vai pela eternidade. Aí isto é o que explica o que é chamado de gênio, ou chamado de superdotado. Ele tem um aprendizado que já foi apreendido, então aquilo é dele, ele já não precisa começar a fazer o azinho com perninha de novo, porque ele já adquiriu aquele conhecimento, já vem no seu reflexo, já vem no seu inconsciente, o seu instinto já está carregado com aquele conhecimento. Então na hora que ele ouve a música, ele já conhece, ele já pode reproduzir, assim que ele tenha condições de manipular os órgãos, né, de poder falar, de poder mexer a mãozinha para poder pintar, uma série de outras coisas. Quando ele começa a dominar essa matéria que recomeça nos primeiros passos, ele domina, mas volta o reflexo, volta aquilo que já foi apreendido em outras encarnações. Então é o que ele está dizendo aqui. Ele passa a ter consciência da sua existência e da sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover suas necessidades, porque o instinto é uma forma de prover as nossas necessidades. Eu não falo para o meu corpo, tenha fome, porque senão o corpo perece. Não, instintivamente o meu corpo, a hora que gasta as energias, eu vou ficar com fome, porque eu preciso repor as energias, senão o corpo não aguenta, o corpo perece. Então, são condições já adquiridas. Isso, a gente já começa a adquirir isso lá, quando a gente sonha, quando o princípio inteligente sonha no vegetal, já busca o sol para fazer a fotossíntese, já sente, se você colocar um aparelho sensível à energia, se você chegar perto de uma planta com uma tesoura, ela muda a vibração dela, ela sente medo, ela se retrai, como aquelas plantinhas, né, quando você chega perto,
ela instintivamente se retrai como defesa. Então está sonhando ali. O princípio inteligente está começando a aparecer ali no instinto de sobrevivência. No animal isso vai ficar muito mais forte, porque ele vai não só o instinto de sobrevivência, como de procriação e de cuidar da prole, de manter a espécie, né? Cuidando da prole ou por pouco ou por muito tempo, dependendo de cada espécie, mas já é um instinto de conservação que nós mantemos como seres humanos. O instinto de conservação, o instinto de procriação, o instinto de progresso. Por quê? Porque nós queremos conquistar coisas novas, realizar coisas novas, buscar coisas, melhorar a vida, melhorar a saúde, melhorar tudo. Então essa busca pelo progresso é que faz a gente caminhar. Vamos lembrar a prece de Cáritas: dai-nos força de ajudar o progresso a fim de chegarmos até vós, chegarmos até Deus, porque o progresso é que nos faz caminhar cientificamente, e caminhando cientificamente nós também vamos nos aprimorando e nos melhorando espiritualmente, infelizmente não na mesma proporção. Tecnologicamente, cientificamente nós estamos caminhando rápido, mas moralmente, espiritualmente nós estamos caminhando mais devagar, mas estamos caminhando. É a lei do progresso. Vamos lá. O Kardec continua. Assim pode-se distinguir, primeiro, os seres inanimados, formados apenas de matéria, sem vitalidade nem inteligência. Esses são os corpos brutos. Segundo, os seres animados não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e possuindo ainda um princípio inteligente que lhes concede a capacidade de pensar, de deduzir, de escolher, que é como hominais, como homens, que nós vamos ter o livre arbítrio, capacidade de pensar, decidir, escolher. Eu vou por aqui, eu vou aprender isto, eu vou modificar isto. Isso faz parte do ser pensante, né? E que tem a capacidade de escolher. Aí nós temos as rédeas do aprendizado e da vida conosco, que é o nosso livre-arbítrio. A nossa vida é composta e é o reflexo das nossas escolhas. Qual é a fonte da inteligência? Nós já dissemos, a inteligência universal. Nós vimos isso na pergunta 23 e 24, quando ele fala da inteligência universal, né, do fluido cósmico, né, no qual nós estamos mergulhados. O fluido cósmico é o pensamento, a respiração, né, o hausto de Deus, que é o fluido cósmico de onde originam todas as coisas. E nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico, como os peixes no mar. E é desse fluido que derivam todos os outros princípios energéticos e todos os fluidos magnéticos, cósmicos, o fluido universal, o fluido vital, o princípio inteligente. Tudo emana do fluido cósmico, da inteligência, como diz André Luiz, do hausto de Deus, né? Então, qual é a fonte da inteligência? Nós já dissemos, a inteligência universal. Rever lá a questão 23 e 24. Aí ele continua aqui, 72A. Pode-se dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila da mesma forma que faz com o princípio da vida material? Eles respondem: isso é apenas uma comparação. Vamos lembrar que a gente está utilizando aqui a linguagem da época do século XIX e o conhecimento da época do século XIX. O livro foi publicado em 1857. Isso é apenas uma comparação,
mas que não é exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade moral. Além disso, bem o sabeis, há coisas em que o homem não pode penetrar, e esta é, por enquanto, uma delas. Repetindo, e além disso, bem o sabeis, porque ele já colocou isso em outras respostas, há coisas que o homem não pode penetrar, ainda não tem condições de entender, ainda não tem condições para assimilar determinados conhecimentos. E esta é, por enquanto, uma delas, a fonte da inteligência universal. O instinto é independente da inteligência? Não exatamente, pois é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência irracional, é por meio dele que todos os seres provêm suas necessidades. É aquilo que eu estava falando, né? O instinto é independente da inteligência? Não. Por quê? Porque o animal, ele é irracional, o pensamento dele é fragmentado, ele tem mais instinto do que qualquer outra coisa, mas ele tem uma certa inteligência, ele aprende com as coisas. A gente vai ver um macaco que aprendeu a pegar uma pedra para abrir um coquinho, ou pegar uma vara para cutucar uma fruta e cair, em pouco tempo, pelo inconsciente coletivo, que é o que domina os animais caminham na inteligência pela coletividade, em pouco tempo todos os macacos estão repetindo aquilo que já foi aprendido por um, repetido, aquela raça passa a ter esse conhecimento adquirido. Isso é inteligência? É uma inteligência fragmentada, é uma inteligência irracional, mas é uma inteligência, é o que ele está colocando aqui. O instinto é independente da inteligência? Não. Pois o instinto é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência irracional e é por meio dele que todos os seres provêm suas necessidades. É através do instinto que nós mantemos a vida, mantemos a sobrevivência, nós vamos a correr atrás de comida, tanto como animal como hominal. Pode-se marcar um limite entre o instinto e a inteligência, ou seja, precisar onde termina e onde termina um e começa outro. A gente tem como marcar onde termina o instinto e aonde começa a inteligência? É isso que ele está perguntando. Não. Olha o que os espíritos respondem. Não, pois muitas vezes eles se confundem. O instinto e a inteligência se confundem. Olha que interessante. Não, pois muitas vezes eles se confundem, mas pode-se muito bem distinguir os atos que decorrem do instinto daqueles que pertencem à inteligência. Então a gente pode discernir os nossos atos que são instintivos, o de sobrevivência, o de manter a vida, de manter a integridade, de manter o corpo, né, daqueles que são da inteligência, né, de aprimoramento, porque a ciência é o desenvolvimento da inteligência do homem que buscou se aprimorar para facilitar as coisas na vida. É assim que a ciência começou, através do homem buscando, começa lá antes até do Sapiens Sapiens, né, como diz o Chico Xavier, o André Luiz, através do Chico Xavier, no Sílex, né, naquele homem que vai começar ainda antes do Sapiens Sapiens, com a flecha, com uma forma de poder se defender, de poder caçar, de poder cutucar. Já é uma forma de começar a facilitar a vida, de dar uma extensão para o braço, uma forma dele atingir lugares que o braço não alcança. E a partir daí o homem vai se desenvolvendo com a sua inteligência para facilitar e buscar comodidade, buscar facilitar a sobrevivência no planeta. E isso é que cria o desenvolvimento. Então é o que ele diz aqui.
Mas pode-se muito bem distinguir os atos que decorrem do instinto daqueles que pertencem à inteligência. É correto dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que aumentam as faculdades intelectuais? Ou seja, quanto mais intelectualizado é o homem, quanto mais o homem descobre, menos instintivo ele é? É essa a pergunta do Kardec. Os espíritos respondem não. O instinto sempre existe. Lembra que eu estava falando que conforme a gente vai aprimorando, vai se modificando, o instinto também vem aprimorado, vem sublimado, vem modificado? O instinto vai sempre existir, mas conforme aquilo que for montado nele, aquilo que nós adquirirmos em nós vamos criando o hábito cria o reflexo, isso vai montando o instinto. É aquilo que nós vamos montando, criando em nós através do tempo, do aprendizado. Então ele diz aqui, não, o instinto sempre existe, mas o homem o negligencia. O homem, conforme vai se intelectualizando, vai aprendendo, vai se sentindo poderoso, vai aumentando o orgulho e a vaidade daquilo que ele conhece, ou acha que conhece, ele vai negligenciando os seus instintos, ou negligenciando às vezes aprendizados importantes que teve em vidas anteriores. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e algumas vezes de uma forma mais segura do que a razão. O instinto nunca se engana. O instinto traz as respostas adquiridas através do aprendizado. É isso que ele está colocando aqui. Aí ele pergunta, por que a razão nem sempre é um guia infalível? Aí o espírito vai, porque ele está dizendo, o instinto dificilmente se engana, mas a razão sim. Por isso que ele pergunta, por que a razão nem sempre é um guia infalível? Por que a razão erra tanto? Por que quando a gente analisa, a gente comete tantos erros? Os espíritos respondem, seria infalível, por que a razão nem sempre é um guia infalível? Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. O instinto responde através do reflexo condicionado de vários hábitos. Então, eu aprendi eu aprendi através do tempo que eu não devo, por exemplo, julgar, ou eu não devo condenar alguém. Então, lá nas minhas primeiras encarnações, eu achava que alguém roubou, eu ia lá, condenava, cortava a mão. Alguém feriu, eu ia lá e feria. Olho por olho, dente por dente. Fui me modificando, fui aprendendo e, através deste aprendizado, instintivamente, se isto está apreendido no meu inconsciente, a hora que eu vejo alguém errar, eu vou colocar, coitado, ele ainda não tem o aprendizado necessário, ele merece uma segunda chance, que é o que Deus faz conosco. Ele olha para nós e olha crianças que não sabem o que fazem, vamos dar uma outra chance para ela aprender e começar a crescer. E para isso a sociedade vai se modificando e vai criando casas de correção quando elas são verdadeiras, quando elas funcionam. Aquele que cometeu um delito ou determinado erro, se sair melhorado de lá, não vai cometer mais. A casa de correção para nós, espíritos, se chama planeta Terra e se chama reencarnação. É a nossa casa de correção. A gente reencarna como parte da reabilitação para podermos aprender, para podermos crescer e nos melhorarmos, para podermos caminhar na volta à casa do Pai. Nós estamos aqui nos reabilitando para aprender a amar, aprender a perdoar, aprender
a sermos fraternos, aprendermos a sermos irmãos uns com os outros, porque o Pai é um Pai só de todos os filhos, somos todos irmãos. O nosso irmão mais velho, que é Jesus, veio há 2000 anos atrás nos mostrar como nós devemos viver, como nós devemos agir. Ele é nosso modelo e guia. Ele sempre colocou: o Filho do Homem não veio derrocar a lei, mas cumpri-la. Ou seja, ele, igualzinho a qualquer um de nós, usando 100% do corpo, mostrou tudo o que nós podemos fazer e ainda colocou que nós podemos fazer mais do que ele fez, se nós quisermos. Aí está o X da questão. Se nós quisermos, é a vontade, é a força que impulsiona o nosso crescimento, é a vontade. Se nós temos, nós crescemos mais rápido. Se nós não temos a vontade, a gente fica ali marcando o passo. Mas isso é um destino. Isto é ponto pacífico a todos nós. Saímos do átomo e vamos chegar ao arcanjo. Vamos chegar à angelitude. Uns mais rápido, outros mais lentamente, mas todos caminhamos para a angelitude. Então, quando a gente olha para aquele irmão que cometeu um erro, vamos lembrar que ele também vai caminhar para a angelitude. E pensar no que eu posso ajudar para que ele também possa receber auxílio, para que ele possa ter oportunidade de se modificar. Porque se hoje eu estou aqui numa posição melhor que a dele, é porque me ajudaram ontem. Porque ontem eu fui igual ou pior a ele. É essa a questão. Neste planeta, a dor existe, o mal comanda, mas não existe vítima. E a hora que a gente entender que não existe vítima neste planeta, a gente passa a ter um olhar diferenciado para a casa de correção que é este planeta. E se eu estou numa casa de correção, é porque eu preciso corrigir em mim os erros que me condenaram, que me causaram a vinda para esta casa de correção. Porque se eu tivesse melhorado, se eu não precisasse dessa ajuda e dessa correção, eu estaria numa casa um pouquinho melhor. Eu estaria num orbe melhor, com outro aprendizado. Se eu estou aqui, porque é dos ensinamentos que estão aqui que eu preciso. Simples assim. Vamos lá. Aí nós vamos ver aqui a colocação do Kardec. O instinto é uma inteligência rudimentar. Ou seja, o instinto é uma inteligência que precisa ser aprimorada, é um instrumento rudimentar que precisa ser aprimorado, porque ele é criado através do reflexo condicionado, né? Ele é criado através dos hábitos repetidos que nós realizamos. Então vamos lá. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita por serem suas manifestações sempre espontâneas, enquanto as manifestações da inteligência são resultado de uma combinação de um ato deliberado. A manifestação da inteligência é o resultado de um ato, de um pensamento, de uma estruturação e de uma conclusão, né? Errado ou certa é a razão que está ali com o nosso livre-arbítrio, através da nossa inteligência, escolhendo isto ou aquilo. O instinto varia em suas manifestações de acordo com as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, ou seja, à vontade e à liberdade. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, o instinto, se alia à inteligência, ser humano. O instinto se alia à inteligência, ou seja, à vontade e à liberdade. A vontade de se modificar, a vontade de crescer e a liberdade que nós temos de escolher o nosso caminho. Porque a nossa vida é o reflexo das nossas escolhas. Nós somos aquilo que pensamos, sentimos e verbalizamos. Eu sempre repito uma frase do Emmanuel que eu vou repetir sempre porque eu acho que ela exprime tudo. Me dizes o que pensas
e eu te direi com quem andas. É o nosso pensamento que vai fazer com que se materialize tudo que está à nossa volta. Então, se eu não estou bem com a vida que eu estou vivendo, com as energias nas quais eu estou mergulhada, trocando, né, por similaridade, por imã, os iguais se atraem, eu não estou gostando dos meus iguais, eu preciso modificar a energia na qual eu estou mergulhada. E como eu faço isso? Modificando o meu pensamento. O vigiar e orar que Jesus nos ensinou. Vigiando, eu vou modificando o pensamento. Cada vez que eu vigio o pensamento, eu modifico o pensamento, eu modifico o sentimento. E quanto mais eu faço isso, mais eu aprimoro, até que aquele pensamento não vem mais, então ele foi dominado. Aí eu começo outro, eu vou modificando o meu pensamento. Com isso eu modifico a minha energia, a minha vibração, a minha cor, o meu cheiro. E com isso eu modifico tudo que está à minha volta. Isso se chama crescimento, sublimação, elevação, reforma íntima. Não importa o nome que se dê, o que importa é como fazer para que isto aconteça. Só existe um caminho e Jesus nos deixou a fórmula, o caminho: vigiar e orar. Vigiar o pensamento, entrar em oração, pedir ajuda, modificar esse pensamento, esse sentimento, leve o tempo que levar. Mas ter a vontade, a força para se modificar de dentro para fora, que é a única modificação que existe. Então vamos continuar estudando no próximo capítulo deste livro.